I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes. For heaven's sakes, I've been swinging from the rafters, and I don't know if I got what it takes. For heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Opa! E aí, como é que tá? Tudo bem? Bom, primeiramente quero te dar boas-vindas ao nosso canal do Implacável Concursos. Somos a empresa número 1 em aprovações para concursos da Guarda Municipal do Brasil inteiro. Então você está no lugar certo. E você vai assistir uma aula aqui agora gratuitamente, tá? A respeito de informática para o seu concurso. Eu sou o professor Pablo Leonardo, sou professor de informática para concursos públicos desde 2002. Você não era nem nascido ainda, né? Possivelmente. E dá até um trauma falar isso, eu sou de 83, né? Bom, então, e eu tô aqui para a gente falar um pouquinho a respeito de Linux, tá? Linux, que é um sistema operacional que vai ser cobrado na sua prova, certamente e tal. A gente vai abordar aqui questões no perfil da Selecom. Tá certo? Eu coloquei até aqui um material, eu fiz um materialzinho, né? A Selecom é a banca, gente, que vai fazer a prova do concurso da Guarda Municipal de São Luís, tá? Então a gente vai ter aqui aproximadamente 15 minutos resolvendo questões acerca desse assunto, que é o sistema operacional Linux. Só para vocês entenderem, o Linux, ele é um sistema operacional. O sistema operacional, gente, ele é o principal software de um computador. É como se fosse o Windows, né? Você tem o Windows, você tem o Linux, aí tem aqueles computadores da Apple, né, da maçãzinha, lindos, e eles usam um que chama Mac OS ou Mac OS. Aí tem o Android, que é de telefone celular, o iOS, que é do iPhone também, enfim, smartphones, né? Enfim, todo dispositivo eletrônico ele tem um sistema operacional. E na sua prova, se você vai fazer o concurso da Guarda Municipal de São Luís, tem lá no edital o sistema operacional Linux, ok? Então vamos lá? Se você tiver alguma dúvida, deixa pra gente aí, deixa seu comentário também. Ah, um detalhe, já clica no joinha aí, tá? E assina o nosso canal, pois eu garanto, só garantia minha para vocês vão encontrar vários vídeos meus aqui no canal, porque eu sou implacável, assim como você será. Vamos lá. Então, a primeira questão tá aqui. As distribuições Linux oferecem aos usuários a possibilidade de interagir com o sistema operacional por meio de um gerenciador de pastas e arquivos, semelhante ao Explorer, disponíveis nas versões 7 e 8 do Windows 7 e 8. Dois exemplos desses gerenciadores no Linux são... Bom, algumas coisas que eu quero te falar antes. Pessoal, o que significa o termo distribuição? Gente, distribuição é uma versão. Então, enquanto que a gente fala assim, versão Windows 7, versão Windows 8, no Linux a gente usa o termo distribuição. Uma outra coisa que eu quero te falar aqui, e que é muito importante, é o seguinte. Quando a banca usou aqui o termo Explorer, ela quis falar o quê? Windows Explorer, que é um gerenciador de arquivos, que é aquele programa que a gente usa para quê? Para, vamos falar assim, controlar, gerenciar, acessar os arquivos e pastas no computador. Hoje em dia, ele também vem com o nome Explorador de Arquivos. Tá? No Windows, isso no Windows. Porém, ele está te perguntando no Linux, né? E aí, olha só, gente, olha os nomes. Isso pode complicar a gente, não pode? Bom, porque ele pergunta no Linux quais são dois desses gerenciadores de arquivos. Porém, aqui é o seguinte, ó, Ubuntu e Debian são nomes de distribuição.
distribuições Linux. Mas ele não quer saber nome de distribuição Linux. Ele quer saber o quê? Nome de gerenciadores de arquivos no Linux. Tá certo? Então, Ubuntu não é, tá? E Debian também não é. Aí você vai e fala assim, mas Pablo, como é que eu vou matar uma questão dessa? Bom, eu vou fazer anotações aqui, eu vou colocar na tela a maior quantidade de informações que eu puder e eu quero que você anote, pode ser? Então, olha só a dica que eu vou te dar. Como é que eu saberia, Pablo, que esses são nomes de distribuições Linux? Ó, Debian, Fedora, Ubuntu, Kurumin, Mandriva, Mandrake, Conectiva, Red Hat, Slackware, Mint, são nomes de algumas das principais distribuições Linux. Então, olha a dica. Debian, Fedora, Ubuntu, Kurumin, Mandriva, Mandrake, Conectiva, Red Hat, Slackware, Mint. Tem um outro também, chama SUSE. SUSE, tá? Esses são nomes de algumas das principais distribuições Linux. Como a questão pede gerenciadores de arquivos, então não pode ser, certo? Então aqui o que eu faço? Já dá um pause aqui e anoto os nomes. Beleza. Aí fica Dolphin e Nautilus. Quais são os principais gerenciadores de janelas? Dolphin, janela não, de arquivos. Nautilus, e nós temos um também que se chama Conqueror. Esses são nomes de 3 dos principais gerenciadores de arquivos no Linux. Dolphin, Nautilus e Conqueror. Tá certo? Então grava também esses nomes aí. Ok? Vamos mais. 2. Quando a utilização de recursos em sistemas operacionais Linux, 2 atalhos de teclados devem ser usados nas situações listadas a seguir. Então, ele vai falar de atalhos de teclados, tá? Então, olha só. A execução de um atalho de teclado serve para imprimir um documento ou imagem. A execução de outro atalho de teclado cola um item ou texto que já estiver copiado na área de transferência. Os atalhos de teclado 1 e 2 são, respectivamente... Pessoal, aqui a gente tem as alternativas, tá? E é o quê? Ctrl+P e Ctrl+V. Ou seja, eu não posso falar que todos os atalhos que usamos no Linux são os mesmos do Windows, mas muitos deles são iguais. Então, quando a gente está usando o Linux com interface gráfica, né, com ambiente gráfico, porque existe a possibilidade da gente utilizá-lo sem o ambiente gráfico, tá? Então, quando a gente está usando com ambiente gráfico, a gente tem os atalhos também. E muitos desses atalhos são iguais aos do Windows. Então, Ctrl+P para imprimir, Ctrl+V para colar. Assim como temos o Ctrl+C para copiar, o Ctrl+X para recortar. Ok? Vamos mais uma. Questão 3. O gerenciador de boot mais tradicionalmente utilizado no Linux é o... Pessoal, o que é boot? Boot é inicialização do sistema. Então, quando o sistema está inicializando, a gente fala que está sendo feito o quê? O boot. Certo? Porém, o que você precisa saber é que é possível que eu tenha mais de um sistema operacional dentro do mesmo computador. Então você pode ter 2 versões do Linux, 2 versões do Windows e assim por diante. E quando você ligar o computador, precisa aparecer um menuzinho perguntando qual que é o software ali que você quer inicializar, qual que é o sistema operacional. Porque por mais que você tenha 2, 3, 4, né, você precisa inicializar um. E não tem como você usar 2 ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Inicializar os 2. Então você tem os gerenciadores de boot. Tá certo? Aí vem as respostas, né?
MBR, kernel, MRV e o Lilo. A resposta aqui vai ser o Lilo. Na verdade, nós temos dois que são muito conhecidos. É o grep e o Lilo. São os dois principais. Aqui, ó. Dois principais gerenciadores de boot. Ok? Então, façam suas anotações, por favor. Tá aí. Mais uma questão, tá? Agora, a gente vem na questão 4. E a questão 4, ela fala o seguinte: um sistema operacional, além de outras operações, gerencia a comunicação com o hardware e outros aplicativos, os softwares, né? Marque abaixo a alternativa que corresponde a uma sequência de sistemas operacionais existentes no mercado. Ô, gente, simples assim. Quais são os principais sistemas operacionais? Tá? Então, presta atenção que eu vou colocar para vocês aqui os nomes dos mais conhecidos e citados em prova sistemas operacionais. Ó, nós temos o MS-DOS, temos Unix, temos Linux, Windows, o iOS, Android, e o macOS. Eu não estou falando que só existem esses, mas eu estou falando que em prova esses são os nomes principais, são os que mais aparecem. Então, aqui ele fala Windows, Ubuntu e Firefox. Olha só, uma pegadinha. Ubuntu, como a gente já viu, é uma distribuição do Linux, então é um sistema operacional. Porém, o Firefox ele é um browser. Tá? Windows, OS 2, Mozilla, também não. Windows, Unix e Ubuntu. Essa é a resposta. Tá? Essa é a resposta. Então, quando fala aqui OpenOffice, também na letra D, também não é, porque o OpenOffice é um pacote de aplicativos de escritório que tem o Writer, o Calc, o Impress. O BROffice é uma outra versão do OpenOffice. Tá certo? Então, gente, não é simplesmente, eu sei tudo de Linux, né? Não, não é saber tudo de Linux. Você tem que saber tudo que está dentro do edital. Porque essa questão não exige que você conhecesse somente o Linux. Você tinha que conhecer sistemas operacionais. Detalhe, o OS 2, que está aqui, também é um sistema operacional antigo, feito pela IBM e tal, mas é um sistema operacional. Combinado? Beleza. Vamos mais uma para a gente fazer 5? Beleza. Aí ele fala assim, o Linux foi criado com o objetivo de ser um software. Olha, gente, isso aqui é complicado. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. O Linux, a principal característica dele é ser um software livre. E para ser um software livre, ele tem que ter o código fonte aberto. E o que significa o cara ter um código fonte aberto? Código fonte é o código que o programador digitou e que se transforma num software. Então, quando você tem um software livre, o código fonte dele é aberto, ou seja, quem adquire aquele software, comprando, baixando e tal, gratuitamente, tem acesso ao código fonte dele. O Linux é assim. Porém, o Linux, ele não é necessariamente gratuito. O fato dele ser livre não significa que ele seja gratuito. É certo que temos sim distribuições do Linux que são livres e gratuitas. Porém, nem todas elas são gratuitas. Todas são livres, mas nem todas elas são gratuitas. Algumas são comerciais, são vendidas. Tá certo? Tá? Então nós temos aí o SUSE, o Red Hat, todas essas são vendidas. Porém, ele fala que ele foi criado. E quando ele foi criado, né? Olha lá as alternativas. Gratuito e com código fonte aberto.
pago com código-fonte fechado, você sabe que o código-fonte dele é aberto. Tá? Pago sem código, não existe software sem código-fonte. Todo software é criado com a digitação, por meio de um código-fonte. Gratuito e com código-fonte fechado? Não, o código-fonte dele é aberto. Pago e com código-fonte aberto. Né? E eu tenho gratuito e com código-fonte aberto. Aí que tá, fica duas, né? Mas a resposta é a letra A, porque fala que quando ele foi criado, ele não está falando nos dias de hoje. Porque se fosse nos dias de hoje, tanto a A, né, tanto a alternativa A, quanto a alternativa estaria correta. Estariam corretas, vamos falar assim, tá? Então, presta atenção no que eu estou te falando. Nos dias de hoje, tá? Tanto a alternativa A quanto a alternativa E estariam corretas. Porém, a alternativa correta é a alternativa A, porque de fato ele foi criado para ser, né, um software gratuito e código-fonte aberto. Aí, com o passar dos tempos, muitos desenvolvedores começaram a cobrar pela utilização do software, porém, ele é um software livre sempre. E por ele ser livre, ele tem um código-fonte aberto. E aí, você conseguiu entender? Foram 5 questões a respeito do Linux. Obviamente que no seu concurso não terá 5 questões só de Linux. Geralmente eles embaralham aí 2, 3, 4 assuntos. Porém, aqui eu te dei 5, ok? Gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo para mim. Segue lá no Instagram, @professor Pablo Leonardo, e dá um cliquezinho aí também no curtiu, no joinha, assine o nosso canal e clique no sininho das notificações. Continue conosco, pois somos a empresa número 1 em aprovação para concursos de guarda municipal do Brasil inteiro, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.